Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Louvo a Ti, Senhor, pela vida das pessoas, Senhor, pela vida dos irmãos que hoje estamos reunidos, Senhor, não da forma como gostaríamos de estarmos na Tua casa, neste templo, Senhor, neste lugar que foi edificado para nós adorarmos o Teu nome, ó Deus. Mas nós queremos pedir, Senhor, queremos rogar que o Teu Espírito Santo esteja conosco, assim como Ele se faz presente nas nossas reuniões, Senhor, pois sabemos que o Teu Espírito, Ele habita nos corações, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita nos corações, Senhor. Por isso quero rogar que o Teu Espírito, que é onipresente, que é onisciente, que não está limitado a coisa alguma, Senhor, Ele possa tocar os corações, que possa, Senhor, falar a cada vida, e que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ó Deus, de uma forma maravilhosa, nos alegrar-nos com a Tua presença, Senhor. Queira Deus ficar conosco nestes momentos, toma a direção desta palavra, Senhor, de tudo que vai ser dito aqui, que seja dito para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Então nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. O tema da nossa pregação é a justiça de Deus, né? Então, no último domingo nós falamos sobre a justiça de Deus, a revelação da justiça de Deus no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto base que nós utilizamos é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 e também o 18 na sequência da leitura, na sequência da pregação nós falamos, que nos diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, do não judeu, porque nele, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós falamos que a melhor notícia que o homem pode ouvir, a melhor notícia que nós podemos receber é a notícia que há no Evangelho de Cristo, é a notícia revelada no Evangelho, porque através do Evangelho de nosso Senhor, o Evangelho é que traz para nós a revelação da justiça de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, é nele que se descobre a justiça de Deus, é no Evangelho que nós vamos descobrir a justiça de Deus. Então, a melhor notícia que nós podemos ouvir, que o homem pode ouvir, a melhor notícia que nós podemos receber é a notícia que há no Evangelho. E qual é essa boa notícia? Essa boa notícia, essa boa nova, é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nascimento de nosso Senhor, porque quando Cristo nasce a possibilidade de uma comunhão íntima, de uma comunhão real com Deus, uma comunhão verdadeira com Deus. Quando nasce o Senhor Jesus Cristo, é que nasce a possibilidade de nós nos tornarmos agradáveis a Deus, agradáveis a Cristo, de nós nos tornarmos agradáveis ao Criador dos céus e da terra. Por isso o anjo anuncia aos pastores de Belém, quando fala do nascimento de Jesus, ele diz:
agora é manifesta a boa vontade de Deus para com os homens. Então isto nós vemos, isso nós enxergamos no Evangelho, porque o Evangelho é a demonstração perfeita da boa vontade de Deus, é a demonstração perfeita da justiça de Deus. É no Evangelho que nós compreendemos e recebemos a justiça de Deus, é que podemos receber a justiça de Deus. Nós falamos também na última oportunidade, nós falamos do contraste que há, do contraste que existe entre a justiça de Deus revelada no Evangelho pelo apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, versículos 16 e 17, o contraste que ele estabelece com a manifestação da ira de Deus no versículo de número 18. No versículo de número 18, nós vemos claramente um contraste entre a justiça de Deus, quando nós descobrimos, quando o homem pode descobrir a justiça de Deus, porque é a manifestação e a revelação perfeita da justiça de Deus, em contraste com a manifestação da ira de Deus no mundo. Isso está no versículo 18, também do mesmo capítulo, quando Paulo diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, com isso, nós vemos que o apóstolo Paulo traça um contraste, uma oposição, uma contraposição ao que havia falado, ao que há no Evangelho de nosso Senhor. Porque no mundo nós vamos ver manifesta coisas boas que Deus fez, há coisas maravilhosas da sua criação, da criatura, das coisas que Deus criou pelo seu poder. Quando nós olhamos para a beleza dos mares, das árvores, das florestas, dos rios, dos mares, das praias, das montanhas, das cordilheiras, das grandes geleiras, do universo, das estrelas, são manifestações da bondade de Deus. Mas também neste mundo há a manifestação da ira de Deus, porque Deus, ele pune, ele castiga, ele retribui a impiedade e a injustiça dos homens. Então Deus manifesta a sua ira, o seu furor contra o pecado. Então nós vemos com isto que, se nós olharmos para o mundo, nós não veremos apenas as coisas boas de Deus, coisas boas que Deus criou, mas vamos ver também a manifestação da sua ira, de modo que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que nós veremos a manifestação perfeita, plena e absoluta da vontade de Deus. É só no Evangelho que isto é compreendido, e mais do que isso, que é o que nós vamos falar hoje mais especificamente, que é recebido, que é possível receber, porque a natureza, ela sofre com a decadência, ela sofre com a limitação. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele trazia no seu corpo as marcas do sofrimento, das aflições, dos naufrágios, da fome, dos açoites, do sofrimento que ele sofreu por amor do Evangelho, e porque o seu corpo, a sua carne, a sua natureza estava desgastada, se desgastava com os anos e com o sofrimento que ele enfrentou nos seus dias, pregando o Evangelho de nosso Senhor. Então nós observamos, olhando para o mundo, nós vamos ver
a manifestação da ira de Deus em retribuição ao pecado do homem. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21, quando ele diz, a Bíblia nos diz que a natureza foi sujeita à corrupção, ou seja, foi sujeita à decadência, está escrava de um poder destruidor, está escrava de uma lei que é a lei do pecado, das consequências do pecado. Então, no Evangelho, é só no Evangelho que nós encontramos as promessas da justiça de Deus, tanto para o tempo presente, como para o tempo futuro. Então, e a justiça, ainda fazendo ainda um resumo do que nós falamos na pregação, na primeira parte desta mensagem, é por isso que no Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus e não a justiça do homem. Porque se o homem for capaz, se nós formos capazes de sugerir a Deus o que é justiça, quais são os conceitos de justiça, então a justiça não é de Deus, a justiça é a justiça do homem. Então, se nós queremos encontrar a justiça de Deus, nós temos que ir no Evangelho e temos que ir abrindo mão dos nossos conceitos, dos nossos julgamentos pessoais e confiarmos que a palavra de Deus, que o Evangelho de Cristo detém a justiça de Deus e que no Evangelho nós alcançaremos toda a justiça de Deus. Então, e o que significa esta justiça? Eu disse também que esta justiça, ela significa que através de Jesus Cristo, nós seremos agora amados pelo Pai, nós podemos ser amados pelo Criador de todas as coisas. Significa que agora Deus, Ele nos é favorável, em que pese tudo, todas as nossas fraquezas, tanto fraquezas espirituais, como fraquezas da carne, do nosso corpo, tudo, independente de qualquer coisa, Deus, Ele nos é favorável, através de Jesus Cristo. Deus, Ele passa a nos amar, a não olhar mais para os nossos pecados, para os nossos erros, para os pecados cometidos sob a paciência de Deus, mas agora nós passamos a ser amados por Ele, queridos por Ele, e Ele passa a ser favorável para nós. Não existe coisa mais preciosa do que isso, queridos. Não existe coisa mais maravilhosa do que isto. É de que sermos amados e queridos pelo Deus Criador dos céus e da terra, pelo Criador de todas as coisas, por aquele que conhece o presente, conhece o porvir, por aquele que as nossas almas há de comparecer perante Ele, o juiz de toda a terra, o Deus Criador de todas as coisas. Não existe nada mais maravilhoso do que isto, não existe notícia melhor do que essa. Nós podemos receber muitas notícias na nossa vida, notícias boas. Em tempos difíceis ficamos ansiosos por boas notícias, mas não existe notícia melhor do que esta, a notícia de que agora somos amados, somos queridos por Deus, queridos pelo nosso Deus Criador de todas as coisas. Agora, há um problema de entendimento com a justiça de Deus, porque os homens, eles querem ver a justiça de Deus no mundo, mas sem o Evangelho, ausente do Evangelho. Eles querem ver a justiça de Deus no mundo, mas fora do Evangelho, ou seja, sem o Evangelho. Eles esperam que Deus manifeste a justiça dele, resolvendo os problemas sociais, resolvendo a questão da paz mundial, a questão da fome, resolvendo a questão da falta de recursos financeiros. Eles esperam ver a justiça de Deus
abrindo uma porta de trabalho, de emprego, esperam ver a justiça de Deus lhe protegendo, lhe guardando de todas as enfermidades, de todos os males. Eles esperam a justiça de Deus, resolvendo problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de casamento, de relacionamento. Esperam que Deus lhe dê o amor da sua vida, o príncipe. Esperam que Deus lhe dê a sua princesa, que Deus resolva todos os seus problemas. Veja, estão esperando a justiça de Deus no mundo, mas fora do Evangelho, ou ausente do Evangelho de Cristo. Porém, isto não é possível. Isto não é possível. Nós só vamos encontrar a justiça perfeita de Deus no Evangelho, através do Evangelho. Isto é possível. Porque o Evangelho de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ele é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo, ele contém o poder de Deus. Veja, é algo sobrenatural. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Nós estamos falando de algo divino. Nós estamos falando de algo proveniente da essência de Deus, da essência sublime de Deus. Não são coisas meramente terrenas, são coisas espirituais, são coisas que são alcançadas espiritualmente. Então, o Evangelho de Cristo, é importante ressaltar isto, ele é sobrenatural, é o poder sobrenatural de Deus. E é importante frisar que não se trata de coisas provenientes da imaginação humana, não se trata de invencionice humana, não são coisas imaginárias, criadas para causar temor às pessoas, para simplesmente aterrorizar as pessoas com medo do inferno, com medo do juízo vindouro, com medo do apocalipse. Não, o poder de Deus, ele é real, ele existe, ele é verdadeiro, é algo que é vivido, é algo que é experimentado. Preste atenção nisso que eu vou dizer. O Evangelho, se ele não fosse real, se ele não fosse verdadeiro, o poder do Evangelho, se não fosse real, se não fosse verdadeiro, ele não seria nada, queridos. Ele não seria nada. Ele não seria absolutamente nada. Seriam apenas formulações, conjecturas, conceitos religiosos. Seriam apenas conceitos teóricos e filosóficos. Não, mas existe o poder do Evangelho. Há um poder nesta pregação, há um poder nesta palavra, há um poder nesta promessa. A justiça de Deus, ela é manifestada com poder divino, com o poder do alto, com o poder sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não vos preguei um evangelho meramente de palavras, que consistiam meramente em palavras, mas ele diz: eu preguei o evangelho do poder de Deus. Há um poder sublime, há um poder real, que é vivido, que é experimentado por aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem em seu Filho, que creem na mensagem, na pregação do Evangelho. Não é meramente palavras, não consiste em palavras vazias, não é simplesmente coisas criadas para diminuir a tensão da realidade, dos problemas da vida, dos problemas, das aflições, da realidade do dia a dia. Nós enfrentamos problemas hoje, problemas
da natureza de uma epidemia, que se tornou depois uma pandemia, mas amanhã terão outras coisas. Jesus Cristo disse: já basta cada dia o seu mal. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo teremos aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então há um poder, há algo a mais. O Evangelho de Cristo nos promete algo a mais. Não é meramente filosofia, não é meramente uma fuga da realidade, não é meramente invencionice humana, mas é o poder de Deus. Ele é pregado, e quando é pregado na verdade do Evangelho, ele traz consigo a promessa do poder de Deus para todo aquele que crê em nosso Senhor, em nosso Salvador Jesus Cristo. Se o Evangelho não fosse real, ele não seria nada. Há muitas coisas no mundo assim, que são coisas meramente teóricas, que são coisas meramente filosóficas, que são coisas apenas bonitas de se dizer, são coisas que você olha e que por um momento ela te traz um alento, que por um momento te traz um alívio, mas no dia seguinte já não faz mais sentido, já não tem mesmo o mesmo sentido. Não, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, é o poder do Senhor. Há uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. O próprio Cristo disse isso. Ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, ele diz, nunca mais terá sede. Jorrará no seu interior uma fonte de águas vivas, um rio de águas vivas. E o evangelista João, quando escreveu isso, ele disse: e disse isso ele do Espírito de Deus, que haveria de habitar em todos aqueles que nele crescem. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, e a justiça de Deus, ela é operada, ela é manifesta, ela é adquirida, ela é recebida através do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na vida daquele que crê. É algo real, é algo forte, é poderoso. Se não for, é tão forte, é tão poderoso, que a Bíblia nos diz que é como que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: é como nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É tão forte, é tão poderoso, que é considerado como um novo nascimento. Você consegue entender isso? Você consegue perceber a grandeza disso? Você tem vivido isso na sua vida? É tão poderoso, é tão forte, que é como se tivesse ressurgido dos mortos. É como que o homem tivesse ressuscitado dos mortos. É isso que a Bíblia diz, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele como ressuscitou a Jesus Cristo, ele nos ressuscita da nossa morte espiritual. É um ressurgir, é ressuscitar, é reviver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tão poderoso, é tão forte, que é dito assim: você se torna uma nova criatura. O apóstolo Paulo disse: estou morto para o mundo, mas estou vivo para Cristo. Eu morri para o mundo e vivo para Cristo. E ele diz mais: e a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É tão forte, é tão poderoso, que é como um ressurgir dos mortos. É isso que acontece na vida daqueles que creem no poder do Evangelho. Veja, queridos, se o Evangelho não fosse isso, ele não seria nada. Ele não seria nada. Ele não seria absolutamente nada. Seria mais um
mais um desses conceitos, mais uma dessa multidão de coisas que há no mundo e que funcionam por um certo tempo, que animam o homem por um certo tempo, mas depois de alguns dias, tudo volta a ser como era antes, tudo volta a estaca zero, e a pessoa precisa de novo de uma nova bomba de ânimo, e a pessoa precisa de novo de uma nova injeção de ânimo, de um novo gole de ânimo, e a pessoa precisa de um novo fôlego de ânimo. Não, o Evangelho diz: nascer de novo. Nascer é um novo nascimento, é ressurgir de novo, é uma nova criatura, é uma vida totalmente diferente da que havia antes, é uma vida totalmente nova e totalmente diferente da que era vivida antes. Então, você tem que se perguntar a você mesmo se você vive como você sempre viveu, querido. Se você sente que vive da mesma maneira como você sempre viveu a sua vida. Se algo extraordinário assim aconteceu na sua vida. Se você foi impactado por este poder do Evangelho. Se você foi impactado, se o seu interior, se a sua alma foi impactada assim por esse poder extraordinário, você tem que verificar se isso ainda não aconteceu na sua vida, porque se isso não aconteceu, significa que você ainda não experimentou o poder do Evangelho, o poder, a promessa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você tem que se perguntar se você vive da mesma maneira como você sempre viveu, desde o dia que você nasceu. Se você pensa assim: eu sou assim desde o dia que eu nasci, desde o dia que eu me entendo por gente. Você tem que se perguntar se de fato este poder glorioso, maravilhoso, sublime, extraordinário, este fogo, este vento veemente, impetuoso, ele encheu o teu coração, a tua alma, o teu ser, a ponto de transbordar e fazer você sentir uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. Se isto fez com que você morreu para o mundo, morreu para os prazeres, para as paixões do mundo, se o mundo já não faz mais sentido para você, porque a vida que você vive agora, você vive no Filho de Deus, você vive em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você frequenta uma igreja, se você frequenta um ministério, se você vai para uma igreja, se você entende que aquilo que você ouve lá é bom, que as pregações que você ouve são boas, que são verdades, que são palavras realmente de Deus, mas não houve este renascimento, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o poder para nos transformar, é o poder para nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um poder impactante, ele cria em nós sede por Deus, ele cria em nós anseios por Deus, ele cria em nós prazeres por Deus, que nada nessa vida pode superar, que nada nessa vida pode se igualar e comparar. Isto nós encontramos no Evangelho, essa justiça de Deus. É aí que você vai sentir a justiça de Deus, você vai sentir que você foi perdoado, vai sentir que você está sendo amado por Deus, que Ele te ama, que Ele te quer realmente. É aí que você vai sentir que você realmente encontrou o favor de Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. É nesse momento que você vai perceber o que é a justiça de Deus, porque você sabe que você agora é querido, é amado pelo dono do universo, o dono de todas as coisas, o Criador de tudo, e que a sua alma está segura com Ele, que você pode até padecer na carne, dor, sofrimento, mas o seu interior, como diz o apóstolo Paulo, ele é renovado a cada dia, a cada manhã, a cada dia. As misericórdias do Senhor para com a sua vida são renovadas a cada dia, a cada manhã. Então você sente que Ele está com você, aleluia, e isto você não percebe por coisas exteriores, simplesmente por coisas exteriores que Deus te deu, não, ou que Deus te dá, mas por aquilo que acontece na tua alma, por aquilo que acontece no teu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o Evangelho de Cristo, ele é sobrenatural ou ele não é nada? Ele é o poder de Deus ou ele não é nada? Ele é a glória de Deus ou ele não é nada? Ele é a justiça de Deus ou ele não é nada? Ou então o homem está perdido com o mundo, ou então o homem está desesperado com o mundo, ou o homem está desolado com o mundo, sem esperança. Mas não é isso, porque o Evangelho de Deus, de Cristo, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, Deus ele nos abençoa com saúde, Deus nos abençoa com trabalho, Deus nos abençoa com família. Ele faz essas coisas, mas eu estou falando de algo que vai muito além disso. Eu estou falando de algo, queridos, que vai muito além dessas coisas. Louvado seja Deus. Eu estou falando de um homem que pregou, que mesmo com dor, com sofrimento, com perseguições, com naufrágios, com lágrimas, com dores, com prisões, ele diz: o meu interior, ele diz, é renovado a cada dia, todo dia é renovado. Entende? Você tem que examinar a sua vida e ver se a tua felicidade não está simplesmente nas coisas que você possui, na família que você tem, se não está no teu emprego, se não está simplesmente nas coisas materiais dessa vida, porque você tem saúde, porque você tem bens, porque Deus tem te enriquecido com bens materiais. Mas você tem que buscar a justiça do Evangelho, é a justiça sobrenatural de Deus, porque ela não vem de coisas que nos cercam, de coisas materiais que nos cercam, não, mas ela vem, queridos, ela flui do nosso interior, flui do interior da alma do homem, é o Espírito de Deus falando e ministrando diretamente no nosso espírito. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, oh, louvado seja o nome do Senhor. A alegria do Evangelho, ela vem do poder de Deus, vem do Espírito Santo de Deus para o nosso espírito, queridos. É sobrenatural, é o poder, aleluia, é real, é verdadeiro, é sublime. Você não pode achar que é feliz, você não pode achar que tem paz, você não pode achar que experimentou as promessas de Cristo, aleluia, porque aqueles que verdadeiramente desfrutam
da presença, do deleite, aleluia, do Evangelho, do poder do Evangelho de Cristo, do Espírito de Deus, a justiça de Deus. Não tem dúvida, aleluia, tem convicções firmes, plenas e verdadeiras de que o Espírito de Deus faz morada em sua alma, faz morada em seu interior. A justiça de Deus, ela não é teórica, ela é efetiva, ela é vivida, ela é experimentada no tempo que se chama hoje, é agora, é para já, ela é recebida, ela é encontrada no Evangelho, no poder do Evangelho, e é para o tempo chamado hoje, é para agora, é para hoje, não é para depois da morte, não é para você descobrir depois que você morrer se você está com Deus ou não está, porque depois que morrer não haverá mais tempo para isso. É para o tempo chamado hoje, é para o tempo chamado agora, é o poder de Deus. Ele diz, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. É para agora, é para já, não é o poder que vai ser revelado, não, é descoberto no Evangelho de Cristo. Agora se descobre no Evangelho. Quando você compreende o Evangelho, quando você entende, quando você crê, você recebe esta promessa, esta dádiva, esta justiça de Deus. É o poder para quê? Para que esse poder? É poder para nos dar um casamento feliz, simplesmente? Para dar um emprego melhor? Para te dar uma boa família, bons filhos? Para sucessos e conquistas? Para você possuir a terra, né? As pessoas gostam muito disso, falar isso. Possuir a terra, o que há de bom na terra. Esse poder é para a salvação de todo aquele que crê, porque não há dádiva maior do que esta, não há dádiva superior a esta, não há dádiva melhor do que esta. É o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, para nos salvar do pecado, para nos salvar da escravidão do pecado, para nos salvar do domínio e das algemas, dos vícios e de toda iniquidade, para nos salvar da ira de Deus, da ira futura de Deus, para dar uma vida com Ele, para dar comunhão com Ele, intimidade, para podermos desfrutarmos de Deus, desfrutarmos da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós receberemos a maior dádiva, o que interessa, o que importa, o que realmente, enfim, o que realmente importa, o sentido para a vida, a razão da vida, a razão da existência. Quando isto ocorrerá em nossas vidas, quando nós deixarmos de pedir a Ele apenas coisas e pedimos para Ele Sua própria presença em nossas vidas, quando nós deixarmos de apenas olharmos a Deus, para Deus, como aquele que nos dá coisas, que nos entrega coisas materiais, mas como aquele que é a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso prazer e da nossa justiça. Porque não adianta você nascer com saúde e morrer sem Deus e não poder andar com Ele nesta vida.
Não adianta você ter bens materiais nesta vida e não poder desfrutar da maior dádiva que o Criador do universo pode dar, que é a presença dEle, é desfrutar da presença dEle. Não adianta você estar rodeado de pessoas, de amigos, estar rodeado de pessoas que te querem, pessoas que são queridas suas, você está rodeada por pessoas que te amam, mas não ser amado, não ser amada pelo Deus Criador dos céus e da terra, não ser querido pelo Deus Criador dos céus e da terra. E nisto nós vemos a manifestação da justiça de Deus. Por quê? Porque não há judeu, não há grego, não há pobre, não há rico, não há uma pessoa de muitos bens ou de poucos bens, não há importância se você vai viver muitos anos ou poucos anos, se você vai ter uma boa saúde ou você não vai desfrutar assim de tanta saúde. O próprio apóstolo Paulo relata que tinha um espinho na carne que o fazia sofrer na carne, no corpo, mas o importante é que você encontrou o Deus Criador de todas as coisas, você se encontrou com a salvação, você se encontrou com a vida, aleluia. E mesmo tendo pouco, o pouco que você tiver, você vai desfrutar do muito de Deus, aleluia, da riqueza da sua presença, da riqueza da sua graça, do seu favor, do seu espírito, porque a tua alma vai festejar como uma criança, alegre e feliz, cheia de paz, porque Ele é o príncipe da paz, aleluia. E é nisso que nós descobrimos a justiça de Deus, não somente no sentido de que somos perdoados dos nossos pecados, mas porque nós encontramos uma dádiva, um tesouro que é colocado num vaso de barro, aleluia, um vaso de barro que perece, que é mortal, que tem dores, que tem sofrimentos, que tem aflições, que tem fraquezas, mas é cheio de gozo, de alegria, aleluia, que a sua alegria é renovada a cada dia, o seu prazer é renovado a cada dia, está sempre alegre, está sempre feliz, está sempre satisfeito, oh meu querido. E isso nós só encontramos no Evangelho, essa perfeita bondade de Deus, esse perfeito gozo de Deus, essa perfeita alegria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você não faz parte da nobreza, você não faz parte da elite, aleluia, você não faz parte dos homens abastados. Talvez você não é aquela pessoa admirada pela beleza, pela inteligência, pela intelectualidade, não é admirada por coisas, pelas coisas que possui, mas a tua alma, você tem a justiça de Deus, aleluia. Você foi justificado dos seus pecados, você foi perdoado dos seus pecados, e você percebe que você é amado por Ele. Ele enche a tua alma de gozo, de alegria e de paz. Ele é teu conselheiro, aleluia. Ele te ensina a viver, a fugir do mal, dos males, do pecado que escraviza, da morte, aleluia, o pecado que escraviza o homem, do pecado que escraviza, aleluia. Mas o seu interior está, aleluia, festejando a alegre, sublime presença de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, aleluia, cura interior, cura da alma. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a melhor notícia. Busque a justiça do Evangelho, busque a justiça que há no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque no mundo, se você olhar para o mundo, você vai encontrar não só a bondade de Deus, mas você vai encontrar também a manifestação da ira de Deus. Mas no Evangelho você vai encontrar, aleluia, a manifestação plena, perfeita, abundante, aleluia,
no mundo, a manifestação da justiça da bondade de Deus e da sua justiça, ela é comedida, ela às vezes ela não pode ser desfrutada inteiramente, perfeitamente, plenamente, mas no Evangelho não há limites. Aleluia, no Evangelho não há restrições, aleluia, no Evangelho, oh, louvado seja Deus, a alegria é plena, é irremovível, é intirável, ninguém leva, ninguém tira, ninguém rouba, louvado seja o nome do Senhor, ela é absoluta, ela é abundante, louvado seja o nome do Senhor. Busque a justiça que há no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você não vai se decepcionar. E se você não tem vivido isso na sua vida, é porque você ainda não experimentou a promessa que há no Evangelho. Talvez você tenha ouvido falar do Evangelho, talvez você tenha ouvido pregações, talvez você tenha frequentado cultos, mas ainda você não experimentou o poder do Evangelho. Busque, porque ele é real, ele é verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que ele revela? Ele revela a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, porque como está escrito, o justo viverá da fé. Louvado seja Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor.